Boa noite e bem-vindos a mais um programa Norte à Sexta, o programa que antecede o seu fim de semana. Desta vez, tal como prometido e anunciado, temos connosco o Sr. Arquiteto Nuno Coelho, Presidente da Junta de Freguesia de Beguim do Monte. Sr. Presidente, uma boa noite. Muito boa noite. E desde já o nosso muito obrigado por vir Eu é que a este agradeço o nosso facto de programa. se terem lembrado de mim e de Beguim do Monte, em particular, para este programa, que é um programa que tem uma grande audiência, portanto é sempre um prazer vir cá. Não parecendo um périplo pela política local, porque não é, e muito menos pelo partido que representa, não podia deixar de ser convidado, como é evidente, num programa como este, que pretende mostrar pelo menos as figuras mais prominentes no Conselho de Gondomar. Não falando de política, eu queria que o Sr. Presidente dissesse, afinal de contas, quem é o arquiteto Nuno Coelho? O Nuno Coelho, porque eu não gosto muito das questões dos títulos, o Nuno Coelho é uma pessoa simples, que nasceu na maternidade em Massarelos, na maternidade Júlio Diniz, como quase toda a gente da minha geração, ou a maior parte das pessoas da minha geração aqui da zona do Grande Porto. Nasci, é curioso, 8 dias antes do 25 de Abril, portanto eu dei, digamos, o grito para que se fizesse aqui a grande revolução de Abril. E sempre cresci em Beguim do Monte. Sou filho também de pessoas de Beguim do Monte, pessoas humildes, trabalhadoras, e tive um percurso de vida perfeitamente enquadrado na freguesia, aqui no Conselho de Gondomar, como quase toda a minha juventude, ou pelo menos os meus amigos na minha juventude fizeram, que foi um percurso estudantil e que depois passou para uma fase de trabalho. Eu, aos 18 anos, tinha feito o 12º ano, tirei a carta, o meu pai fez-me esse grande favor de me oferecer a carta, mas disse-me logo, menino, a carta está aqui e quando a tirares vais trabalhar. O meu pai, nessa altura, tinha um táxi e eu trabalhei no táxi do meu pai durante 6, 7 anos. Inclusive, foi eu o primeiro taxista, o primeiro táxi a funcionar durante a noite em Gondomar. Eu e outro táxi também que se aventurou comigo, mas eu naquela destreza da juventude aventurei-me a estar sozinho durante a noite em Gondomar e à espera dos clientes e das chamadas. Felizmente hoje em dia parece-me que há mais serviços que o que havia e isso levou-me também a conhecer muito da população e das facetas muitas vezes ocultas, até pela própria hora durante a noite que as pessoas têm e que durante o dia escondem. Algumas facetas em que as pessoas digamos, revelam durante a noite como umas segundas personalidades ou então muito mais desenvoltas e muito mais próximas durante a noite. Isso deu-me uma tarimba também de contacto com muita gente, obviamente, de vários estratos sociais. Convivi com algumas situações incómodas, algumas situações que hoje se agudizam e são dramáticas, algumas situações de dependências, situações de pessoas também com dificuldades financeiras que tinham que fazer do seu corpo o seu modo de vida, infelizmente. Isso, digamos que deu-me uma tarimba e deu-me um conhecimento da sociedade muito mais alargado. Entretanto, como eu sempre achei que não era uma pessoa propriamente, digamos, descapitalizada de poder continuar os estudos, eis que concorri para a Judiciária, para a Polícia Judiciária e concorri também para a Universidade. E na altura concorreram 5.500 pessoas. Eu estou a dizer a primeira vez que eu digo isto, nunca disse isto a nenhum jornalista. Concorreram 5.500 pessoas para a Judiciária. E foram feitas várias provas, primeiro no Porto e depois 4 ou 5 em Lisboa, na Quinta Cor-de-Rosa em Louros, que era assim que se chamava e que se chama a Escola da Judiciária, e depois fiquei nas 120 das 5.000. Fiquei 5.500, fiquei nas 120. E depois fiz os testes físicos, tinha passado nos psicotécnicos e os outros testes, e depois consegui almejar uma entrada na Judiciária, mas como tinha concorrido para a Universidade, escolhi a via da arquitetura, que não me arrependo minimamente, e aí sim tive que dizer ao meu pai que não conseguia mais, até porque eu, até quase ao 3º ano, dormia de manhã, estudava da parte de tarde e à noite trabalhava. Consegui 2 anos e tal, quase 3 anos. Ao fim do 3º ano disse ao meu pai que não aguentava mais, ou agarrava a universidade com as 2 mãos, ou então
tinha que sair da universidade e continuar a trabalhar. Obviamente que o meu pai, como bom homem que é, disse-me logo: está fora de questão, estás aqui a trabalhar, vai pela tua vida, vai para a universidade. Continuei na minha universidade, depois, entretanto, como não queria estar dependente absolutamente dos pais, tive um ou outro trabalho naqueles trabalhos temporários. Trabalhei na Burger King, aprendi muito a fazer os hambúrgueres e outras especialidades dessa casa, e depois tive um convite, quando estava no quarto ano de arquitetura, tive um convite do arquiteto Oscar Lopes, que me honrou muito, honrou-me bastante, que precisava de um jovem arquiteto, ou então alguém que estivesse a estudar em arquitetura, que percebesse de computadores, porque na altura estava a entrar o AutoCAD e os computadores estavam a entrar na vertente da arquitetura, na parte do desenho, e como eu que já tinha algum jeito, fiquei com esse arquiteto, com o Oscar Lopes, trabalhei com ele vários anos, aprendi imenso, fui fazendo o meu percurso na universidade, felizmente um percurso sempre contínuo até ao final, consegui tirar fazer a minha formação, e pronto, e fiquei nesse arquiteto durante vários anos, onde trabalhei, ganhei bastante tarimba também na arquitetura, e voltei, e na altura, esqueci-me de dizer, na parte em que estudava, na parte do quarto e quinto ano, e depois na parte em que eu estava com o estágio no Oscar Lopes, eu estive a morar numa casa no Porto com mais 3 estudantes universitários, um deles grande amigo meu, de Chaves, também arquiteto, e depois da minha formação concretizada, voltei então à origem, voltei à casa dos meus pais, e tive depois o percurso que é sebejamente conhecido. Tive o meu gabinete em Baguinho de Monte, trabalhava também no gabinete no Porto, fazia muitas obras para Vila Nova de Gaia, nós trabalhámos muito para Vila Nova de Gaia, fiz várias obras também para Baguinho de Monte, moradias, prédios, fiz uma galeria de arte em paredes, outras várias obras no Porto, como já referi, e depois, em 2002, quando a vida me estava a correr felizmente bem, tive, digamos, a ideia de comprar uma moto na altura, uma moto bastante concorrida pela altura em que a comprei. Era uma Virago, uma chamada Chopper, e que em 2002 tive um acidente, mais ou menos um mês depois de ter comprado a moto, e que tinha a minha vida mais ou menos encaminhada, com os pensamentos de estabilizar a vida, de casar, aquelas coisas que normalmente nós temos a determinada altura da vida, e tive um acidente grave de moto, em que tive 3 meses no hospital com problemas sérios de amputação de uma perna, a perna direita. Eu na altura praticava desporto, jogava futebol, também tenho essa vertente da prática do desporto e da vertente ligada ao associativismo. Fui sempre um militante da Juventude Socialista, fui sempre alguém que se ligou à política, ao movimento associativo, e nunca esqueci a vertente estudantil e depois a vertente profissional. E esse acidente veio mudar a minha vida completamente. Tive 3 meses, os primeiros 3 meses estive na cama do hospital, no Hospital São João, em que tive 3 meses de reflexão, 2 meses sem me conseguir mexer da cama. Isto é dramático, por isso é que eu sou muito sensível à parte da incapacidade física das pessoas, ou à parte, muitas vezes, que é esquecida, que é das pessoas com deficiência. Eu orgulho-me muito, por exemplo, de ter 6 deficientes a trabalhar na Junta de Freguesia de Baguinho de Monte. Isso é um orgulho que eu tenho, e se calhar é um exemplo que eu acho que devia ser replicado por estas autarquias, é que nós temos a primeira palavra de poder dar oportunidade às pessoas sem deficiência. Não só deficiência mental, infelizmente porque aconteceu qualquer coisa durante a gravidez, ou é genético, ou até hereditário, ou então aconteceu alguma coisa no parto ou na gravidez, ou então aquelas deficiências físicas que são adquiridas por problemas como aqueles que eu tive, que felizmente, ao fim de 3 anos e meio de fisioterapia, consegui superar, e hoje em dia só quem me conhece consegue perceber que existe algum tipo de limitação no meu caminhar e no meu passo, digamos assim, do dia-a-dia, mas consegui dar a volta por cima, felizmente, e aí esse acidente conseguiu retirar-me um pouco da arquitetura,
e conseguiu, na altura em que eu estava, em 2005, já estava a melhorar, após aqueles 3 anos e meio de fisioterapia, aqueles 3 anos de fisioterapia, surgiram umas eleições em outubro de 2005 e alguém se lembrou, já que eu tenho uma vertente, ou que eu tinha na altura, uma vertente muito forte ligada à Juventude Socialista, porque, entretanto, eu fui membro da Juventude Socialista, fui presidente da Juventude Socialista de Gondomar durante vários anos, até aos 30 anos, durante vários anos, fui o membro fundador da Juventude Socialista em Baguino Monte, também o fundador da Juventude Socialista em São Pedro da Cova, as secções, os núcleos, na altura chamados assim, e como presidente da Juventude Socialista de Gondomar, consegui acompanhar campanhas eleitorais, nomeadamente aquela de 2001 com o Ricardo Bexiga, em que teve um combate hercúleo contra, na altura, o Valentim Loureiro, e nós, Juventude Socialista, na altura, conseguíamos ter bastantes militantes, bastantes jovens atrás dessa candidatura, atrás do Ricardo Bexiga, e conseguíamos mesmo embaraçar muitas vezes as candidaturas do Valentim Loureiro em termos de número de jovens que nós tínhamos. E nós éramos uma Juventude Socialista muito dinâmica, muito forte, e isso faz com que em 2005, alguém que vê o meu percurso também político se lembra, em Baguino Monte, dizer assim, e por que não ter um Nuno Coelho como candidato à Junta de Freguesia de Baguino Monte? E estava eu ainda em convalescença, com 2 canadianas, lembro-me perfeitamente, com 2 canadianas de auxílio ao meu andar, ao meu caminhar diário, e vieram com essa proposta. Alguém disse, o Partido Socialista em Baguino Monte parece que tinha escolhido alguém, mas nós queremos que sejas tu. Estás disponível para internamente discutir, ou pelo menos ser proposto para discutir uma pertença à eleição a candidata à Junta de Freguesia? E pela amizade que eu tenho com essa pessoa, que hoje em dia, além de ser o meu padrinho de casamento, é meu grande amigo e é meu sócio, que é o Francisco Laranjeira, e disse, Francisco Laranjeira, se achas que eu tenho condições para poder ser candidato pelo Partido Socialista, tudo bem, tenho esta limitação física que tu vês, mas nada disto é uma coisa definitiva, acho que é mas eu vou ter que interromper para perceber uma coisa. Estamos a falar de 2, segundo disse o seu colega vamos chamar de profissão e de partido, o Nuno Fonseca, presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto, que esteve cá a semana passada. Para quem eu mando um abraço desde já. Com certeza que ele retribui. A saída para a política não se pode considerar uma saída profissional, correto? Faz as coisas por paixão. Sim. Nós temos, do outro lado, uma formação académica que também tem um bocadinho a arquitetura, apesar de exata, não é? É uma profissão de criação. Sim. É uma profissão de paixão. Como é que se oscila entre uma paixão que já se tem e de formação e que até se está a ter algum sucesso para uma paixão é o que é o sentido de aventura? Não. Há uma coisa em comum em tudo isto. É que quando eu tenho o acidente, eu já tenho um gabinete. Apesar de trabalhar no Porto, eu já tenho um gabinete em Baguino Monte. Portanto, eu já tenho um apego muito grande à minha terra. Eu fui durante vários anos capitão da equipa do Professor Baguino Monte, uma equipa que existia de futebol, em que sentia sempre o pulsar de Baguino Monte. Aliás, quem me conhece sabe que eu sou muito defensor das raízes de Baguino Monte, de Rio Tinto, de Gondomar, onde quer que eu vá. Sou muito defensor daquilo que é nosso, das nossas tradições, daquilo de onde eu venho e tenho orgulho de onde eu venho. E existia esta vertente sempre comigo, que era na arquitetura. Eu trabalhava no Porto, trabalhava muito para Vila Nova de Gaia e para o Porto, concelhos, mas trabalhava também muito, ou pelo menos fazia os meus trabalhos, digamos, por fora do gabinete principal, no meu gabinete em Baguino Monte. E foi essa minha ligação sempre à terra, a Baguino Monte, que me levou sempre também a ter um especial carinho por enverdar por algo que pudesse ser uma mais-valia na própria freguesia em Baguino Monte. Eu lembro-me perfeitamente quando me formei, o padre, na altura, o padre Borges, António Borges, veio ter comigo e dizer-me, Nuno, agora que te formaste, eu preciso de ti ao serviço daqui da comunidade e da paróquia. E isto para dizer o quê? Para estar disponível para ajudar naquilo que fosse necessário. E disse-lhe desde a primeira hora, estou disponível para aquilo que for necessário. Ainda hoje me preocupo com aquilo que é as vertentes de todas as coletividades do Centro Social e Paroquial, que eu em 2003 consegui pegar no projeto para tentar viabilizar uma licença de habitabilidade que não existia na altura.
e sempre estive disponível e sempre estive disposto a ajudar e a fazer algo pela minha terra. E quando o Francisco Laranjeira me diz e me propõe, olha, vou-te propor como candidato à Junta de Freguesia, eu nessa primeira fase disse, sim senhor, mas internamente tem que se ganhar para depois ser externamente o candidato do Partido Socialista. Quando ele consegue um amplo consenso dentro do Partido Socialista e depois vamos a eleições internas e eu consigo angariar cerca de 70 ou 70, por volta de 70 a 75% dos votos internos em Baguino de Monte, para ser eu candidato à freguesia, aí tive a certeza de que não só internamente eu poderia ser uma mais-valia, mas também externamente, porque as pessoas acreditaram nas minhas potencialidades e naquilo que eu tinha feito no percurso na Juventude Socialista e até no Partido Socialista. E como já era membro da própria Assembleia de Freguesia, mas que por razões de saúde tive que suspender o mandato, e como eu estava, digamos, enfarinhado já dentro da política e essa vertente estava muito enraizada em mim, essa foi uma das grandes sensações que eu tive de poder afirmar-me como uma mais-valia, de poder contribuir para que a minha terra desenvolvesse da maneira que eu achava que poderia ser desenvolvida. E agarrei esse projeto. E a vertente criativa existe no arquiteto quando, na campanha eleitoral, nós conseguimos, em 2005, arranjar uma dinâmica de tal maneira que ainda hoje, quem recorda essa campanha eleitoral em 2005, recorda com muita saudade. Porquê? Porque nós conseguimos implementar de tal maneira um ritmo de campanha que foi sempre em crescendo. E fizemos uma campanha que foi muito pessoalizada. Aquilo que é hoje feito porta a porta e que é uma justificação para que a austeridade não pode deixar que a gente gaste muito dinheiro, e acho muito bem, nós em 2005 já o fizemos. Eu andei meses e meses em 2005, durante a noite, acompanhado de pessoas mais-valias de locais onde eu ia visitar. Andei meses e meses e meses, eu acho que percorri a freguesia toda, durante a noite, sem grandes parangonas e sem grandes músicas atrás de mim, não era preciso sem grandes bandeiras, a dizer, eu sou o Nuno Coelho, sou de Baguino de Monte, nasci, cresci em Baguino de Monte e quero ser uma mais-valia para esta freguesia. Sente-se reconhecido? Sinto-me Sente esse esforço ao fim de... Estamos a falar, o Presidente está no seu terceiro mandato, não é? Sente, eu quando digo reconhecido, não é reconhecido, as pessoas conheceram, claro que o conhecem, se sente que essa dedicação, não é, que devota à sua freguesia desde o primeiro dia, desde o dia em que decidiu, através de um convite, dizer assim, sim senhora, se as pessoas me quiserem, eu estou cá de alma e coração, sente que isso que foi recompensado, daí eu digo reconhecido em termos de reconhecimento pela sua população, ou acha que lhe falta alguma coisa? O maior reconhecimento que eu tenho é a possibilidade que dou às pessoas, e elas sabem, de poderem em qualquer altura me abordarem para falarem de problemas da freguesia. Eu dou-lhe um caso, com um grande amigo meu fui, naquela altura, eu nos primeiros anos não fazia férias, eu estava demasiado, ainda estou demasiado obcecado com as questões da junta de freguesia. Eu ainda recentemente parti 2 dedos da mão, estive de baixa, mas todos os dias ia trabalhar. Mas porque eu não consigo estar parado. Apesar de estar no ano, continua com a paixão. Continuo sempre com a paixão. E estava... um amigo meu fez-me um convite para irmos aos Açores. Ele, a esposa, e eu, a minha esposa. E fomos aos Açores. E nos Açores estávamos a comprar, num daqueles supermercados, a comprar uns géneros para o almoço. E eis que do outro lado do corredor, ou ao fundo do corredor, alguém grita assim: "Oh, Presidente, agora que bem que o vejo e tal, olha, queria falar consigo." E eu olhei e reconheci a pessoa, um baguinense, que curiosamente estava lá nos Açores, e falou-me de um caso em que eu peguei no telefone, apesar de estar de calções, peguei no telefone e liguei para a junta da freguesia, a coisa tentou-se resolver logo aí, e o meu amigo dizia assim: "Epá, nem aqui, estás de férias?" Mas é aquele sentido que eu acho que é o reconhecimento, é as pessoas saberem que eu continuo a ser o mesmo Nuno que era antes de ser candidato, antes de ser presidente de junta e antes de ser arquiteto. Eu sou exatamente o mesmo Nuno Coelho que era antes. Eu tenho um vício comigo e às vezes as pessoas que não me conhecem podem pensar que é até algum pretenciosismo. Eu entro aqui neste estúdio e se tiverem 20 pessoas eu cumprimento 20 pessoas. De mão, de beijo. O contacto para mim é muito importante. Eu
Aprendi isto com o meu pai, com o meu avô, com os meus avós, com os meus pais, porque eu acho que falta muito pessoalização do contacto. É pá, boa noite e bom dia e tal, e há uma sala cheia, mas é mais um. Mas se nós chegarmos à pessoa e dissermos boa noite, é outro tipo de contacto. É por essa falta de princípios que o povo português já não acredita nos políticos, não é? Muitas vezes é. E tem razão para não acreditar. Vemos durante uma campanha tem eleitoral, razão para não toda a gente desce para junto do povo, toda a gente vai a todo lado, por mais sujo que seja, por mais despretensioso que seja, toda a gente lá vai, mas mal ganha a eleição, passou a eleição, já ninguém esquece-se completamente. Infelizmente eu não posso contrariar isso, porque eu acho que em muitos lados é realidade. E eu fico muito triste com isso. E fico muito triste principalmente quando vejo quem nos governa prometer coisas às pessoas, prometer sonhos, ilusões às pessoas, e muitas vezes, que é o mais grave, sabendo que isso não é concretizável e que não é executável, e mesmo assim promete, e chegando ao patamar definido, aos lugares de chefia, esquecem completamente aquilo que falaram meses antes, ou semanas antes, ou dias antes, e viram até a cara às pessoas. Isso é que envergonha mais a classe política. Isso deveria acontecer em algumas classes, mas nunca na classe política, porque a classe política, a mais-valia que tem é o contacto com as pessoas. E nós temos que estar ao serviço das pessoas e não ao contrário. Nós não nos podemos servir dos partidos, das pessoas, para alcançarmos objetivos pessoais. Isso é subverter completamente a política. E a minha maior mágoa é saber que na classe política há muitas injustiças. Eu vou-lhe dizer, por exemplo, eu não me consigo calar quando vejo pessoas, mas calar no bom sentido, mas não consigo calar-me quando vejo pessoas que reclamam que os políticos são todos iguais. Não consigo. Falo com a pessoa e digo o que disse uns tempos atrás, num congresso que houve em Lisboa. Alguém dizia, os políticos são todos iguais, aquilo é tudo malta que quer apenas os tais. E eu disse a uma senhora, que era, curiosamente, na altura, uma professora que se tinha aposentado, e que foi quando começaram a vir os cortes desta autoridade completamente cega, mas disse-lhe a ela, senhora, não sei o que faz, e ela disse, sou como professora aposentada, ganhava X e agora ganho Y, porque me cortaram isto, aquilo, aquilo outro. E disse, senhora professora, deixe-me que lhe diga uma coisa, os políticos não são todos iguais, e você o que fala, se calhar, é de 10% dos políticos, porque 90% dos políticos são aqueles políticos que não aparecem nas televisões. São aqueles políticos que no dia-a-dia trabalham em prol das populações. São presidentes de junta, são secretários de junta, tesoureiros de junta, são vereadores, são deputados de assembleias de freguesia ou municipais, são presidentes de Câmara. E não aqueles que estão no topo, nas hierarquias dos partidos, no topo, nos partidos, para só chefiarem e para serem ministeriáveis ou para irem para secretarias de Estado. Sr. Presidente, só para corroborar de alguma forma, não se esqueça de dizer, corroborar de alguma forma o que está a dizer. Nós temos um programa intitulado Autoria em Sua Casa. O ano passado fizemos 297 freguesias do nosso país, comparativamente com as 4.000 e tal que tínhamos, fizemos uma mínima parte, mas eu entrevistei alguns presidentes de junta e tenho que realmente, por isso é que eu peço desculpa de o interromper, tenho que realmente lhe dar toda a razão, porque é essa a sensação, ao falarmos com um presidente de junta de uma terra mais recôndita como Meixedo, no extremo norte de Bragança, ou falarmos com o presidente da junta de freguesia de Mafamudo, por exemplo, ou de Santo Ildefonso, ficamos com a sensação que é essa pessoa que lida com a população. Exatamente. É essa pessoa que conhece a população, que trabalha em prol dessa população. E são esses que são 80% a 90% dos políticos que realmente deviam ser evidenciados e que realmente representam bem a política. Depois há uma camada que nós já conhecemos que vai fazendo, digamos, que umas ilusões à população, vai fazendo realmente umas passagens governamentais, mas que também nem todos são iguais. E aí há grandes diferenças, há muitas diferenças. Mas esses 10%, 15% dos políticos, que esses que têm grandes visibilidades e que são comentadores até de televisões nacionais, esses é que são aqueles que dão má imagem à política e aqueles que justificam que as pessoas estejam desiludidas com a política. Sr. Presidente, como o nosso tempo já vai
Já vai sendo muito. Peço desculpa porque eu começo a falar e é algo que eu entendo, gosto. mas que vai ser muito curto para aquilo que eu queria, e uma vez que não era da minha intenção, mas uma vez que aflorou uma questão que eu acho de alguma forma pertinente. Nós estamos, para a Memória Futura, estamos a gravar isto em março de 2014, numa altura pertinente em termos económicos da nossa vida enquanto portugueses. Estamos na tão falada saída da Troika do panorama político português. E eu perguntava-te, só para a Memória Futura, qual é a sua opinião relativamente à saída da Troika e a forma como agora os partidos andam a discutir acerca de como é que, segundo a sua opinião, como é que nós deveríamos realmente tratar a dívida que temos para com no fundo, os outros Estados? Eu acho, na minha opinião, temos que recuar uns tempos atrás. E aqui há uma grande desilusão, digamos assim, para os portugueses, que foi quando alguém disse que o PEC 4 era demasiado, vamos deitar abaixo o governo, e deitou-se abaixo o governo, e o PEC 4 tinha alguma austeridade, é certo. E depois esses responsáveis que deitaram abaixo o governo e que não queriam o PEC 4, imediatamente depois e a seguir fizeram, não o PEC 4, mas o PEC 24, com muito mais austeridade que aquilo que o PEC 4 preconizava. Portanto, é algo que na nossa história nós nunca vamos saber, é que se o PEC 4 ia resolver realmente naquela altura aquilo que era necessário e fundamental nas nossas finanças. E o que veio a seguir foi completamente o destruir do tecido produtivo, económico, empresarial, e um ataque feroz à classe dos funcionários públicos. Porque o mal de tudo isto não é a função pública. O mal de tudo isto é exatamente os políticos que muitas vezes prometem mundos e fundos e que não fazem aquilo que devem fazer. E dou-lhe um exemplo. Numa altura de austeridade, com tantas dificuldades, com tantos cortes, como é que é possível nós, ainda hoje, termos os gastos que temos aumentaram relativamente a 2 anos e há 3 anos? Quer dizer, tantos cortes, tanta austeridade, pediu-se tantos sacrifícios aos portugueses e continuamos a gastar cada vez mais. A máquina de cada vez absorve mais recursos. Como é que isto é possível? Isto só demonstra que nós não conseguimos sair por si só, não conseguimos fazer um corte com a Troika. Isto continua a ter-nos como uma certa dependência, como um bebê que começa a gatinhar e que começa a tentar caminhar. É preciso ter sempre um amparo. Não pode agora fechar-se e fecharem os braços e toca a correr sozinho. Não. Isto requer que Portugal caminhe com algum cuidado. Mas também requer uma coisa, e que eu acho que o Presidente da República já vem muito tarde falar, porque é um grande responsável de tudo isto que se está a passar em Portugal. Cavaco Silva, o Presidente da República, tem muita responsabilidade, porque foi na altura em que ele era Primeiro-Ministro que se começaram a destruir as pescas. O tecido produtivo português começou a ser destruído exatamente porque se dava subsídio às pessoas para não produzirem. Lembrem-se daquilo que se passou no Alentejo, que era o cereal, que era a nossa, digamos, a nossa grande mais-valia nos cereais em Portugal. Celeiro, exatamente. Era o celeiro de Portugal. E que se pagava mundos e fundos aos agricultores para deixarem as terras estarem secas e não produzirem. Os pescadores. Era na altura da marca do GPCE. E toda a gente sabia, ou pelo menos alguns já preconizavam, que esta maneira de dar dinheiro a rodos a Portugal iria tornar-nos dependentes porque nós não produzimos. E então, isto para dizer o quê? Nós temos que ter, e aquilo que diz agora o Cavaco Silva, o Presidente da República, e agora, bem tarde dizer isso, temos que ter um pacto entre os partidos. E os partidos têm que deixar destas tricas partidarites. Têm que sentar e têm que ser partidos conscientes, partidos responsáveis e ter pactos em 3 ou 4 vertentes fundamentais para a nossa sobrevivência enquanto Estado autónomo. Na segurança, na saúde, na economia e na educação. Nós temos que ter estas vertentes com pessoas que possam estar à parte dos partidos, consigam dizer é por aqui que Portugal tem que caminhar. Veja-se uma coisa que o Sócrates, por exemplo, eu não estou aqui a defendê-lo, mas que, por exemplo, nos governos de Sócrates, muita gente se ria dos Magalhães. Portugal conseguiu ser produtor de tecnologia avançada ao Magalhães. Mas alguém pensava nisto? E hoje em dia nós, quase que um bocado envergonhadamente, já nos arrependemos de criticar tantos Magalhães.
E os Magalhães, hoje em dia, até existe uma versão para tablet, para os miúdos poderem ter nas escolas. E pela primeira vez, os miúdos todos das escolas em Portugal conseguiram ter contacto com um computador. Era azul, era vermelho, era assim, o assado. Era um computador. E que muitos deles nunca tinham tido computadores. E, portanto, são este tipo de políticas com uma grande vertente a pensar no futuro que são as linhas condutores que nós temos que ter. E aí temos que sentar os políticos todos, pelo menos aqueles que têm esperança do arco governativo e que têm esperança de poder tomar conta deste país e haver um pacto em que podem ter uma cor, uma variante realmente mais sociológica ligada à vertente política, mas tem que ter linhas orientadoras e saber para onde é que nós queremos caminhar. E a Troika tem que... Porque a Troika vai estar sempre à nossa espera. Porque, como dizem os alemães, é uma questão de mais tarde ou mais cedo. Os alemães e os nórdicos, mas mais os alemães, têm sempre aquele preconceito de que os do Sul, mais tarde ou mais cedo, a gente vai ter que os ajudar. E damos investimento, fazemos investimento, mas vamos retirar em altos juros os lucros que nós lá metemos. E, portanto, há que haver uma Europa sempre a duas velocidades, que é a outra aberração que nós temos. Sr. Presidente, não só pelo tempo, mas também porque estamos a entrar em fim de semana e para não entrarmos deprimidos. Exatamente. Que é aí que nos conduziria. E não é a pretensão deste programa, a pretensão deste programa é completamente oposto. Vamos mudar radicalmente o tema e vamos falar na Confraria das Regiões, do qual o Sr. Presidente, penso com orgulho, é confrade. Sou confrade de honra, com muita honra. A gastronomia, para si significá-lo, ou é só por a Confraria das Regiões estar implantada na sua freguesia? Não. Por exemplo, nós estamos a falar de Baguio de Monte e foi buscar a gastronomia. E porquê? Porque existe algo em Baguio de Monte que é, digamos, que distingue Baguio de Monte das freguesias que há à volta. Tal como há outras freguesias que também têm essa distinção. E na gastronomia nós temos os rojões e as papas de sarrabulho à moda de Baguio de Monte, da qual existe uma confraria com o mesmo nome e da qual eu sou até um orgulhoso confrade. E isso exatamente dinamiza localmente, a gastronomia dinamiza localmente aquilo que é a vertente da restauração e que é a vertente turística. Nós podemos, através da restauração, atrair investimento, atrair turismo, e o Porto é aqui ao lado. O Porto é aqui ao lado. O Porto é o melhor destino europeu de 2013, é aqui ao lado. Há que trazê-los aqui, a Baguio de Monte, para comer uns rojões, umas papas, sarrabulho. Há que fazer ligação entre Gondomar e o Porto, que é aquilo que está agora a tentar a Câmara, porque nós temos o sábado da lampreia. Gastronomia. Os americanos, os alemães, gostam de comer bem. E quando vêm aqui a Baguio de Monte ou a Gondomar, gostam daquilo que lhes é servido. E, portanto, há que ter esta potencialidade da gastronomia também, sempre na primeira página, para que os turistas possam vir cá e para dinamizar a economia. Nós não podemos, obviamente, estar acabrunhados só porque existe uma autoridade e que nos está aqui, digamos, a remetê-los para o silêncio. Não. Há que também ver as oportunidades que vão existindo e agarrá-las. E a gastronomia é uma oportunidade fantástica que nós podemos dinamizar a economia local. Toda a gente ganha. E nós em Baguio de Monte, por exemplo, no São Brás, eu posso lhe dizer que há entidades de restauração, há restaurantes, cafés que se associaram ao festival gastronómico que mataram 1 ou 2 porcos e venderam 1, 2, 3 porcos naquele fim de semana. E, portanto, eu até falo com alguma experiência de causa. Isso vai dinamizar não só a entidade de restauração, mas tudo aquilo que é à volta, porque a pessoa vai ao restaurante, vai ao café, mas depois quer tomar um cafezinho, até vai fora, estaciona aqui, vai ali tomar, depois vai buscar um maço de tabaco aqui, depois vai acolá, compra uma prendinha ou outra que estava lá nas festas, nas festividades, e há um doce que também tradicional que gosta e leva para a sua casa, e portanto há uma certa dinâmica que se cria aqui também através da via da gastronomia, e é um dos segredos de Portugal, é que temos excelentes chefes cozinheiros, temos do melhor que há a nível de produção para a gastronomia, estou a falar em géneros, e temos também um sol e as pessoas de braços abertos que recebem maravilhosamente bem todos aqueles que nos visitam, os estrangeiros, e que levam daqui de Portugal não só o paladar especialíssimo que nós temos nas várias vertentes da gastronomia, mas levam aquele abraço que nós temos para lhe dar, com aquele calor humano que nós temos e com aquele calor do sol que agora começa finalmente aqui a brilhar. Fale-nos de umas mudanças que Baguinho teve visíveis nestes últimos 8 anos, Sr. Presidente. Eu vou falar um bocadinho em causa própria, porque Baguio de Monte vai mudando, obviamente, e vai se dinamizando por si só, porque é uma freguesia com bastante dinâmica, mas há uma coisa que nós conseguimos
pelo menos desde que eu entrei para a freguesia, e que tenho orgulho nisso, que é abrir a freguesia à comunidade. Nós conseguimos ter canais diretos de comunicação com as pessoas, e hoje em dia qualquer cidadão de Baguino de Monte sabe que um ou outro problema pode ir à junta de freguesia e nós conseguimos tentar resolver ou canalizar para a sua resolução. E depois temos um conjunto de mais-valias que funcionam na junta de freguesia, de apoio à própria população. Eu vou dar vários exemplos. Nós somos das poucas freguesias que têm vários cursos gratuitos abertos à população, desde o aprender a ler e escrever, passando pelo inglês, pela informática, pelas artes plásticas, pela ginástica, pela yoga. Quer dizer, temos uma panóplia de disciplinas gratuitas que as pessoas podem inscrever e ter informação na junta de freguesia. Fomos a primeira em 2006 a ter o mandarim. Hoje em dia toda a gente fala que é preciso ter relações, digamos, comerciais com a China, e é preciso traduzir, porque nem nós sabemos chinês, nem os chineses sabem português. Mas nós conseguimos em 2006 ser a única autarquia a ter um curso oficial de mandarim, e que nós temos muito orgulho que as duas melhores alunas, principalmente uma que era a melhor aluna do curso, hoje em dia está em Pequim e tem a sua vida perfeitamente formada. O curso já terminado? Sim, o curso já terminado, e estamos novamente em contato com o professor para dinamizar novamente esse curso, que é importantíssimo, importantíssimo. Nós tínhamos pessoas, desde pessoas ligadas à indústria e ao comércio, também tínhamos pessoas ligadas às línguas e às faculdades. E essa nossa melhor aluna, na altura, saiu exatamente no curso de línguas que estava a ter aqui na Faculdade de Letras, e que, com o aproveitamento que teve no mandarim, foi convidada a ter uma bolsa de estudo, e ganhou-a em Pequim, e onde ela está hoje em dia. E ao longo deste tempo todo tem sido, digamos, uma mais-valia que nós indicamos, para que as pessoas se lembrem que nós em Baguino de Monte fomos os pioneiros também nesta vertente. E outras coisas também. Nós somos a única junta de freguesia que eu conheço que faz um passeio para os séniores todos os meses. Mas pegando no mandarim, e eu que sou rito-intense, sou seu vizinho, e desconhecia, mas sei, porque pela comunicação a nível nacional, que São João da Madeira, pensava eu que era o único concelho realmente a dar cursos de mandarim. Veio a seguir a nós. É engraçado. É engraçado, veio a seguir a nós. Nós fizemos então há aqui qualquer coisa nos canais de comunicação que está a falhar, é? Não. Nós fomos a São João da Madeira como os nossos séniores. Eu estava a dizer, nós temos um passeio mensal, todos os meses temos um passeio mensal para os séniores, que é aquela camada da população que, após uma vida ativa, digamos que tem que ter algum conforto, algum reconhecimento. E nós todos os meses fazemos um passeio para que as pessoas possam ir no programa que se chama Conhecer Portugal, e Conhecendo Portugal. E quando nós fomos há uns anos, isto começou em 2005, quando nós fomos há uns anos a São João da Madeira, no início até do ano passado, a São João da Madeira, de onde é o anterior padre daqui da freguesia, que esteve na nossa paróquia em Baguino de Monte 40 anos, o padre António Borges, nós tivemos visitas, porque as pessoas chegam ao concelho e visitam museus, visitam a Câmara, visitam as igrejas, visitam aquilo que são as mais-valias que o próprio concelho diz que deve ser visitado. E então nós, nessa visita, e eu tive a oportunidade de acompanhar, falei com a pessoa que estava no pelouro do turismo e que nos recebeu, juntamente com o vereador local da Câmara Municipal, e falámos de várias coisas, e eu falei disso. Falei que a Junta de Freguesia tinha começado em 2006 o curso de mandarim. E eis que me disse logo de seguida, não, mas nós também temos um curso também nas escolas, e pensámos que éramos os pioneiros. Não. Nós já começamos isso em 2006, no início de 2006. Inclusive veio noticiado num canal nacional. E veio noticiado também no Jornal Nacional. Portanto, nós temos a prova provada que nós pensámos nisso antes. Mas ainda bem. Porque houve alguém que também, não sei se por alguma notícia que leu do Baguino de Monte ou não, mas houve alguém que realmente veio dar a importância que nós damos a São João da Madeira, e a justificação era exatamente porque havia trocas comerciais com a China, diretas, de material e até de produto já feito, fabricado e para vender. Digamos que havia as trocas comerciais para ambos os lados, em que era necessário haver tradutores, e era essa a finalidade. Mas eles começaram desde a escola primária, creio eu.
E era interessante. Isso deu-me algum orgulho na altura. Engraçado. Sr. Presidente, vamos prosseguir um bocadinho, porque já vi que não vamos nem sequer completar aquilo que eu gostava de ver. Mas eu peço desculpa porque eu começo a falar daquilo que não, mas eu não entendo, mas se não fosse, vamos centrar se não fosse interessante, se não fosse interessante eu teria com certeza interrompido. Cortem à vontade. Não é esse pressuposto, porque se não fosse interessante, volto a dizer, teria interrompido. Vamos falar de uma coisa. Não faço censura absolutamente nenhuma. Passar o que for dito é o que passa. E é exatamente isso que nós fazemos também. Isto, vamos chamar, em termos de imprensa, chama-se um falso direto, mas é isso que nós fazemos. Vamos falar de uma coisa tão em voga hoje em dia, tão falado, que é a lei das competências. Sim. Não é? Isso diz-vos diretamente respeito, porque é entre a lei das competências entre a Câmara e a Junta. Vantagem ou desvantagem? Famigerada a lei 75. Vantagem ou desvantagem? Tudo isto começou mal. E tudo isto começou mal quando alguém, que hoje em dia não está no governo, mas parece que voltou novamente à política, se lembrou de atacar o elo mais fraco nas autarquias, que era exatamente as juntas de freguesia. E começaram a querer fazer os mapas, ou reorganizar os mapas, sob uma pretensa reorganização administrativa do território. E então fizeram estas aberrações que nós temos hoje em dia, de ter freguesias do tamanho da Ilha da Madeira, uma só freguesia do tamanho da Ilha da Madeira, que o Presidente anda ali perdido, quer dizer, não tem sentido absolutamente nenhum. E depois freguesias com muita gente e outras freguesias que estão isoladas e têm meia dúzia de pessoas. Tudo isso começou mal com a reorganização administrativa, em que não houve a coragem política também de dizer aos municípios vamos agregar. Não houve. E atacou-se o elo mais fraco, que era as freguesias. Depois daí, eis que alguém disse, se calhar é melhor a gente até dar mais competências àquelas que foram criadas ou àquelas que resultam de uniões e que supostamente ganharam maior escala e dimensão, e vamos ver se conseguimos distribuir isto aqui, já que não atacamos os concelhos ou os municípios, vamos aqui de outra forma fazer uma lei em que vamos tirar a eles algumas competências e dar aqui estas novas às freguesias existentes ou às novas uniões de freguesias. Criaram a Lei 75 com a Lei 73 de financiamento. E eis que a Lei 75 tem algumas aberrações em que, por exemplo, há certos e determinados locais em que não se sabe se a responsabilidade direta é de uma junta de freguesia ou se é de uma Câmara Municipal. O meu amigo Álvaro vai numa via municipal, uma rua aqui de Rio Tinto, de Baguino Monte, de Gondomar. E eis que surge um buraco, aluiu. Na altura há um alimento do piso e cai o carro. De quem é a responsabilidade? É da junta de freguesia, é da Câmara Municipal. De quem é? A Câmara diz, mas os buracos para tapar, é a junta que os tapa agora. Pois, e a junta diz assim, mas a rua é da Câmara. E este buraco aluiu mesmo na altura em que passou o carro, e é de uma dimensão que não é confortável ser a junta a ir lá tapar o buraco. Não é a reparação de um buraco. Percebe? Há aqui algumas incoerências. A lei, se calhar, vem tarde tentar, com erros, colmatar um erro maior, que foi a reorganização administrativa. E, portanto, nós em Gondomar conseguimos, com cordialidade, fazer uma distribuição e redistribuição, que é discutível, obviamente, e houve uma conversa entre as juntas de freguesia e a Câmara Municipal, até porque o Presidente de Câmara é um ex-presidente de juntas de freguesia, que tem essa vertente e pelo menos tem esse know-how e sabe exatamente quando esteve do lado da junta de freguesia aquilo que precisava e que muitas vezes não conseguia ter. E, portanto, nós em Gondomar conseguimos minimamente chegar a alguns consensos e fazer uns contratos interadministrativos e uns acordos de execução que foram, digamos, apalabrados e minimamente discutidos. É óbvio, eu não vou estar aqui a dar a minha opinião sobre se eles deviam ir avante ou não, ou se deviam regredir ou não. Não é isso que me compete agora aqui. Foi o que foi assinado, é o que está em vigor, é o que tem que ser respeitado. Mas a Lei 75 é muito ambígua. E se realmente, lá está, os partidos tivessem tido, os partidos do arco do poder principalmente, tivessem tido a hombridade, a humildade de se juntarem numa só mesa, com o patrocínio do Presidente da República ou com o patrocínio de alguém de fora, até podia ser a Troika, porque não? Sentar-se a uma mesa e dizer, meus amigos, vamos ter aqui um compromisso. Não vamos atacar por atacar, não vamos agregar por agregar, mas vamos pensar no território com cabeça tão que comemos. E vamos começar a pensar nisto de uma forma
digamos que, pausada, equilibrada. E se nós queremos que o território consiga ganhar escala e massa crítica, então vamos partir para uma regionalização. Por que não? Se é isso que se quer, se a intenção é ganhar massa crítica e escala, vamos regionalizar o país. Toda a gente ficar para ganhar. Só que, digamos que a estrutura que existe em Lisboa, a macrocefalia existente em Lisboa e o centralismo não deixa que Portugal sobreviva como um todo harmonioso. Não. Lisboa manda. Estragou-se a ideia da maneira como se fez. E depois nós temos estas aberrações, e a Lei 75 tem algumas delas. Diga-me uma competência que a Junta tenha que não tivesse antes. Por exemplo, essa que lhe falei agora, dos buracos, dos caminhos. Nós agora temos algumas competências que são, por exemplo, em acordo com a Câmara, temos a notificação dos proprietários de terrenos, que não eram eles aqueles terrenos que não são limpos, que era a Câmara que fazia a notificação. Agora, uma questão de proximidade, somos nós. Mas há algumas competências, principalmente na área da educação, que nós viemos outra vez a obter, e há um conjunto também de competências que nós agora temos, a nível da sinalética, toponímia. Há muita coisa que passa para a Junta de Freguesia. Mas depois, por exemplo, nós temos competência a nível das placas, da pintura e da sinalética nos arruamentos. Mas estamos sempre condicionados. Por exemplo, se eu quiser pintar uma passadeira, mesmo em frente aqui ao estúdio, por acaso é Rio Tinto, mas se fosse em Maguinho Monte, eu posso ter autonomia de a pintar, mas tenho que pedir à Câmara se autoriza a pintura da passadeira. Isto é uma competência ou não é uma competência? E ficamos aqui na dúvida. Isto é a possibilidade de fazer um trabalho, mas não somos competentes. Mas não tem autonomia? Pois não somos competentes para ter autonomia para fazer. Portanto, são estas incoerências que é preciso estruturar. E depois há uma coisa que é fundamental. Não se podem dar competências às juntas de freguesia só por dar, desconhecendo se elas próprias têm competências e têm pessoal e têm recursos humanos, pessoas, trabalhadores, funcionários, quadros, eventualmente, que possam dar saída e resposta a essas competências novas. Uma junta de freguesia não pode ter competências na área da pronúncia a nível do urbanismo se não tiver um técnico de urbanismo que se possa, digamos, pronunciar com algum critério e com algum equilíbrio e conheça minimamente os dossiês que está a falar. Portanto, é este conjunto de competências que estão na Lei 75 e que depois se diluem porque são muito discutíveis. Muito discutíveis. Ainda não chegamos a uma fórmula de sucesso, então? Não, e por esta via nunca chegaremos, porque haverá sempre contestação à Lei 75 e a outras que venham feitas da maneira como são feitas, ou seja, em gabinetes fechados, de costas voltadas para aquilo que é fundamental, que são os autarcas e as autarquias. Sr. Presidente, mesmo para volto a dizer, o tempo vale o que vale. Desafios propostos nestes 8 anos que tenha alcançado? Posso dizer 1 ou 2? Nós conseguimos exatamente a proximidade com a população. Conseguimos dar uma imagem da autarquia que não existia em 2004, antes de nós entrarmos. Temos canais, como disse, privilegiados de contacto direto. Temos mais valias nas escolas, em que uma das coisas que me dá muito prazer é chegar a uma escola e os miúdos reconhecerem que está ali o Nuno Coelho, não o Presidente da Junta, o Nuno Coelho, que é alguém que é próximo e que fala, e que reconheço que há miúdos, por exemplo, há um grupo de miúdos que hoje em dia fazem dança e teatro numa associação e que vieram ter comigo quando tinham 12 anos e que queriam um auditório para fazer um espetáculo, tipo lá férias. E eu, com alguma facilidade, podia ter corrido os miúdos. Sim, senhor, dizendo que sim, mas... E agendámos uma data. Eles queriam um sexta à noite e um sábado à noite. E agendámos às 9 horas, porque eu começava às 9, mas tem que estar às 9 horas, porque nós temos que nos mascarar, temos que nos maquilhar, peço desculpa, isto tem a ver com o carnaval. Temos que nos maquilhar e arranjar para o espetáculo. E nunca mais me esqueço, às 9h05, eu estava a caminho da junta, estava quase a chegar e toco o meu telemóvel, a dizer exatamente que não estava às 9 horas, como tinha sido o acordado. E disse, estou a estacionar. Mas quando estacionei, e olho para a junta de freguesia, vejo uma montanha de pessoas. Os pais, os tios, os avós.
Disse, pá, isto é inacreditável. Nunca vi aquela gente toda no auditório da Junta de Freguesia. Abri a porta, estive ali um bocadinho, e vi que os miúdos com 12, alguns com 10, outros com 7, e havia o mais velho que tinha 13 ou 14 anos, que fizeram um espetáculo com 2 ou 3 ensaios na Junta de Freguesia. Pá, tem uma dimensão considerável. Hoje em dia tem um grupo e fazem, onde eles se baseiam muito nos espetáculos de La Féria, por exemplo, e têm feito várias vezes, e foi nesta sexta-feira à noite, sala cheia, no sábado à noite, no dia a seguir, sala cheia mesmo. E sempre que eles pedem o auditório, eu abro, ou alguém abre o auditório, sempre com sala cheia, dos pais, dos avós, dos tios, de toda a gente, e os pais vieram ter comigo já algumas vezes e disseram obrigado por ter acreditado nos nossos filhos, ou pelo menos ter aberto a porta. E essa é a minha função. É esse, eu acho que é o reconhecimento, é que na Junta de Freguesia há sempre uma voz amiga, um amparo, sempre alguém que tenta desbloquear tudo para tentar concretizar e não ser o entrave, não ser, digamos, o burocrata, que diz, mas é preciso isto e aquilo e aquilo outro. A minha maior preocupação não é saber isso, é saber como é que eu consigo concretizar aquilo que a pessoa pede, como é que eu consigo chegar à solução. Não é estar ali a dizer, mas você precisa disto e daquilo e daquilo outro. Isso eu já sei. E eu tenho é que ver se ela reúne isto para eu chegar ao objetivo. E é essa a mais-valia que nós temos na Junta. São essas pequenas vitórias para com o seu freguês que dá a noção de dever cumprido. Eu acho que sim. Mas o dever nunca estará cumprido, porque eu queria que a minha freguesia fosse aproveitada como sendo aquilo que eu digo, uma freguesia com muito potencial. Nós somos a freguesia com maior potencial até de Gondomar. E eu digo isto, já o dizia o nosso Presidente da Câmara, e digo isto sempre com afinco. Nós temos uma localização excelente. Em termos de zona industrial, temos uma potencialidade de crescimento enorme. De agregar aqui indústria, de vir atrair indústria para cá, e a indústria vai dinamizar depois localmente, não só o Baguino de Monte, mas o próprio concelho. E temos que ter vias de acesso como deve ser. Temos uma autoestrada, saída e entrada da autoestrada muito próxima do Baguino de Monte. Portanto, somos a freguesia mais próxima até da autoestrada, saída e entrada. Temos um acesso direto através da autoestrada para o Porto de Leixões. Temos um acesso direto para o aeroporto. Portanto, em termos de geográficos, o Baguino de Monte está num eixo fundamental de acessibilidades. E tem que ser potenciado. Depois temos umas vistas fenomenais. Quem conhece a Quinta da Micília e o norte de Baguino de Monte tem umas vistas fantásticas para o Porto. Vê o mar. De Baguino de Monte nós vemos o mar. E nós temos gente que mora na Quinta da Micília, que saiu das suas terras, que saiu do Porto, exatamente para vir encontrar em Baguino de Monte, porque tem bons acessos, zonas para criar os filhos, zonas para ter a sua própria família, zonas tranquilas, pacatas, pacíficas. E é isso que a Câmara tem que potenciar. É o crescimento demográfico da própria freguesia, mas de uma forma controlada, aliada a uma arquitetura e a um urbanismo controlado, em que consiga também haver lugar ao investimento na indústria e num polo industrial, como deve ser em Baguino de Monte. Sr. Presidente, sabendo que, e não vamos discutir essa lei, se está certa ou se está errada a lei de limitação de mandatos, Sr. Presidente, estando no terceiro mandato, já há planos, embora está a começar agora, neste momento, o seu último mandato, já começa a pensar, o cidadão Nuno Coelho já começa a pensar o que é que vai fazer após o término desse mandato, porque com essa paixão, parece-me que essa paixão não o estou a ver a concorrer a uma junta de freguesia noutro concelho qualquer, portanto não me parece ser essa a solução. O cidadão Nuno Coelho já começa a pensar o que é que vai fazer no término deste mandato? Eu seria, digamos que não seria sério se lhe dissesse que nunca pensei nisso. Obviamente vou pensando, obviamente que já pensei nisso, mas não me afeta no dia a dia. Não há algo que o seduz a fazer ao fim destes 12 anos? O meu grande objetivo é fazer o máximo que eu puder fazer para desenvolver a minha terra e dinamizar e dignificar o lugar que eu ocupo. Essa é a minha principal função, é o meu primeiro e único objetivo. Obviamente daqui por 3 anos e meio, quando for a altura de abandonar a Junta de Freguesia, se for uma mais-valia noutra área, serei, se não, tenho também o meu percurso de vida que fazê-lo fora da política. Ainda é prematuro, estamos a pensar nisso. Sim, acho que sim. Com certeza. Sr. Presidente, como sabe, nós temos aqui uma parte no programa e nós vamos, durante a semana, pedindo aos seus fregueses, neste caso seus, algumas críticas ou perguntas que eles achem mais pertinentes na sua freguesia. Nós temos aqui uma telespectadora que nos comunicou que na Rua da Terceira, onde fizeram um aterro para construção, e como nada construíram, quando chove, aquilo torna-se num lago,
na opinião dessa telespectadora, perigoso para as crianças. Pergunta se tem conhecimento disso e se não tem, ou se não tem, e o que é que pode fazer em relação a isso? Se é aquele talhão que eu creio que eu conheço, é um talhão que está murado. Há uma parte do muro que caiu, que está virado diretamente para a via, mas está murado pronto, tem um muro de blocos. E que já reparei que esse talhão, quando chove, fica ali tipo uma piscina. Mas lá está, mas é das tais questões. Nós não podemos intervir diretamente naquilo que são questões de foro privado. E aí, para as crianças, é perigoso. Onde é que essa telespectadora se pode ir queixar, se achar que aquilo é perigoso? Nós podemos... eu creio que ela terá razão, mas vamos tentar ver é perigoso porquê? É perigoso porque alguém entra em propriedade privada que não devia ter entrado. Isso é a primeira questão. Mas se é aquilo que eu acho que é na Rua da Eternidade, digamos, peço desculpa aos espectadores, mas quem sobe do lado esquerdo, quem entra na Rua da Eternidade e começa o percurso ascendente do lado esquerdo, creio que será esse, é um talhão que eu irei com certeza colocar à Câmara e ver de quem é o proprietário e eventualmente para ele fazer o tapamento, porque hoje em dia, se fizeram lá uma tentativa de construção, hoje em dia, como isto está, em termos da construção, não creio que, se até hoje não foi construído, provavelmente não irá ser construído tão cedo lá nada. O que eu posso é tentar, junto do proprietário, notificá-lo para que ele faça uma rodação, como deve ser, pode evitar o perigo. Para descansar dentro das suas possibilidades, irá fazer algo para tentar solucionar este problema. Depois pedia o papelzinho dessas suas notas. E eu depois faço-lhe chegar, exatamente, não me pediram nenhum sigilo, eu depois faço chegar com certeza, reencaminho os mails que receberam e eu reencaminho para a junta com todo o gosto. A doutora que fala, eu vou ler o texto exatamente como chegou, fala sobre o pavilhão onde decorrem jogos ao fim de semana, o pavilhão da escola, e sabendo que o pavilhão não é da responsabilidade da Câmara e não da Junta, mas vendo que quando chove o pavimento do pavilhão tem zonas molhadas, pergunta se o Presidente nada pode fazer em relação a isso. Não posso obviamente ir tapar, digamos, a portura para nos chover lá dentro, mas é curioso que ainda hoje estive a falar com um dos engenheiros responsáveis que agora está na área da educação e falámos do pavilhão. Houve um professor que nos abordou, nós fizemos um pequeno pérola por várias escolas da freguesia e numa dessas escolas vimos um professor de ginástica que dá aulas exatamente nesse pavilhão. Eu não quero ser aqui indicado e dizer o nome do professor, mas por acaso ocorreu ainda hoje. E ele disse exatamente que o pavilhão estava-se a degradar, ou seja, a nível de pintura, com as umidades e tudo isso. E o que o engenheiro ficou na altura de fazer era uma visita ao local diretamente e depois reportar diretamente também ao departamento, à vereadora da Educação. Portanto, essa questão até foi resolvida ainda hoje de manhã, mas irei novamente reforçar essa nossa freguesia está atenta a esse pavilhão também. Eu gosto imenso que as pessoas reclamem. E que reclamem com alguma veemência, porque é através da reclamação. Muitas vezes não se faz nada por desconhecimento. Exatamente, porque se nós sabemos que as coisas funcionam mal, tentamos pelo menos dar a volta, resolver e tentar que as coisas funcionem bem. Com certeza. Um problema, na minha opinião, penso como conhecedor da zona, mais grave um bocadinho, diz um telespectador queixa-se da rua principal de Baguinho, que liga o centro de Baguinho à Formiga, estar constantemente com o piso degradado e parecer que só ele incomoda, pois não vê ninguém a fazer nada e gostava que o Sr. Presidente se pronunciasse, não pede uma solução, pede que o Sr. Presidente se pronuncie sobre isso. Eu saúdo esse telespectador e saúdo o programa porque estamos a falar dessa questão. Eu ando há vários anos, aliás, acho que desde que entrei em 2005, a dizer que é preciso colocar um piso novo na rua Dom António Castro Meireles. É uma vergonha aquilo que se passa na rua Dom António Castro Meireles, não só para a freguesia, mas principalmente para o concelho de Gondomar. A rua Dom António Castro Meireles, desde a Santa Rita, é um dos maiores, serviços a nível viário para o concelho de Gondomar. Um dos maiores serviços que temos para que as pessoas entrem no concelho de Gondomar. E é vergonhoso aquilo que se passa, principalmente desde a zona onde começa a ter mais habitação até ao viaduto da autoestrada. Isto no sentido, obviamente, da Igreja de Baguinho do Monte para a Igreja da Santa Rita. E principalmente nesse troço, e para que o telespectador não sinta que ninguém faz nada, eu ainda na semana passada recebi uma chamada
de um telespectador a dizer que existia um buraco, ou que o piso estava a aluir em frente a um estabelecimento comercial. Eu até acho que posso dizer que quanto mais publicidade fizer às pessoas melhor, em frente à pastelaria Beguindoso. Mesmo naquela hora, depois de ligar o telefone, mandei um fax para a Câmara e para as águas de Gondomar e dizer que existia ali um buraco e que estava a aluir o piso e que aquele buraco que já começava, aquela deformação que começava a formar-se ali, era preciso ter uma inspeção. As águas de Gondomar foram lá, verificaram que houve uma ruptura, repararam logo na hora e hoje tem lá, se passar lá o telespectador, tem lá um bocado de alcatrão novo, visto ter sido feita logo essa intervenção. Mas não é isso que eu quero. E não é isso que eu reivindico. Há cerca de 3 anos, a Câmara de Gondomar finalmente tinha feito uma reparação total, quase total, a toda a rua, e aquilo ficou, o pavimento ficou não excelente, mas mais ou menos. Não nos envergonhava tanto como hoje. Mas passado 8, 9 meses, nem um ano, as águas de Gondomar, desde esse estabelecimento do Beguindoso até a autoestrada, rasgaram essa via para meter uma conduta. E o tapamento que foi feito foi aquilo que está à vista. É uma vergonha. Não houve fiscalização capaz. E hoje em dia temos uma entrada no Concelho de Gondomar e na freguesia do Baguio-do-Monte que é uma vergonha. E outra coisa que eu andei há anos a pedir e andei, agora felizmente parece-me que com a nova dinâmica que está a impor na Câmara e com o novo Presidente, iremos concretizar com certeza, colocação de passeios naquela via, em toda a totalidade da via. A Rua de António Castro Meireles tem um atravessamento diário muito grande de viaturas, mas também de pessoas, principalmente ao fim de semana, ao sábado e ao domingo, em peregrinação para Santa Rita. E é impensável, nos dias de hoje, haver uma rua com tanta gente a pé, sem ter, em determinados troços, passeios. Os únicos passeios que foram feitos nos últimos anos foram 2 troços que nós conseguimos fazer, nós, junto à freguesia. Chegámos diretamente a acordo com as pessoas e fizemos os troços para fazer os passeios. Não temos capacidade para ir além disto, mas não baixamos os braços e eu acho que agora, com o auxílio da Câmara, iremos conseguir concretizar não só o arranjo do piso, do pavimento, mas também a construção. Sr. Presidente, peço-lhe, para a próxima questão, peço que seja um pouco mais rápido, mesmo no final do tempo. E qual é essa? Uma telespectadora alerta para o crescendo da insegurança, na opinião dela, em Baguio-do-Monte, não se refere em nada especial, e pergunta o que é que o Sr. Presidente, se de alguma forma já teve a noção desse crescendo de insegurança, e se teve, o que é que pensa fazer acerca disso? Ainda bem que é colocada essa questão. Nós temos sempre uma parceria muito grande com a PSP. Ainda ontem tive uma reunião com a comandante da PSP da Esquadra Rio Tinto e com o comandante da divisão da PSP do Concelho de Gondomar, e Baguio-do-Monte é das freguesias com menor índice de criminalidade até do Concelho. O que existe, e isso são focos conhecidos, existem grupos de jovens, 18, 20 anos, que se juntam, 10, 20, em determinados sítios, há muitas vezes agregados a um determinado estabelecimento comercial, e estão ali a fumar os cigarros e se calhar outra coisa que não só os cigarros, não só o tabaco. Mas são, digamos, situações que são conhecidas e que são, digamos, controláveis pelas próprias forças de segurança. Até porque nós, a nível da segurança, e o que sentimos também o eco da população, é que nós somos a única freguesia que tem 2 guardas noturnos durante a noite a patrulhar constantemente a freguesia. E, portanto, isso também veio, pelo menos no período noturno, veio a decrescer muito a criminalidade que existia, dos assaltos que existiam, por força do patrulhamento que existe dos guardas noturnos que constantemente e todas as noites fazem esse patrulhamento. Portanto, eu posso assegurar a essa cidadã que Baguio-do-Monte não é uma freguesia insegura, também não é uma freguesia que tenha 100% de segurança, não é isso que eu estou a dizer, também não posso ser assim tão utópico, mas é uma freguesia que nos garante níveis de segurança perfeitamente aceitáveis e desejáveis muitas vezes, e que não existem em muitos locais urbanos como Baguio-do-Monte. E que a Junta da Freguesia está atenta? Sim, estamos atentos e nós somos os principais interessados, até porque que nos reportem quando há focos de insegurança, para nós, diretamente com as autoridades, os resolvermos, porque, acima de tudo, o bem-estar do cidadão é o nosso principal objetivo. Agora, a última questão de um telespectador, que não é bem uma questão,
na minha opinião até bastante engraçado, que é, ele pergunta qual é a sensação de ser presidente de uma junta de freguesia como Baguinho do Monte. É uma sensação excelente, mas de uma grande responsabilidade. E posso lhe dizer que adoro aquilo que faço. Acho que é uma experiência fantástica. É desgastante muitas vezes, não temos horários para nada, mas muitas vezes há grandes injustiças que se cometem. Nós somos culpados quase às vezes de tudo. O cidadão está a passar dificuldades, mas é muito reconfortante quando nós conseguimos resolver uma situação a um cidadão, a um casal, a um jovem, a um idoso. É reconfortante. Portanto, a palavra será mesmo reconfortante quando nós conseguimos concretizar aquilo que é o principal objetivo de um autarca, que é estar ao serviço da população. Espero que o telespectador tenha ficado esclarecido. Convido o telespectador a meter-se também na via política e que venha ajudar, que apareça. Nós estamos aqui à espera para que os cidadãos se envolvam também na política em prol da nossa população. Está feito o convite da parte do Sr. Presidente. Sr. Presidente, mesmo para terminar, o que é que eu lhe pedia, como peço a todos, uma mensagem, em especial, como é evidente para o seu freguês? A principal mensagem é de gratidão por aquilo que me dão no dia-a-dia. As críticas para mim são aquilo que nos vai alimentando para nós melhorarmos diariamente o serviço que fazemos à população e de gratidão. Ser grato por aquilo que as pessoas têm feito, não só por mim, pela autarquia também, porque nós não sobrevivemos sem as pessoas, nós estamos ao serviço das pessoas. E também dizer-lhes que encarem o futuro com alguma esperança. Nem tudo é mau em Portugal. Nós temos coisas tão fantásticas em Portugal. E em Baguinho do Monte temos coisas fenomenais, fantásticas. Envolvam-se na nossa freguesia, venham conhecer o que nós temos de bom em Baguinho do Monte e venham conhecer a vossa, que é a nossa freguesia. Muitas vezes as pessoas falam e desconhecem aquilo que nós temos, as mais-valias que nós temos para a população e, portanto, envolvam-se mais naquilo que é a nossa vida comunitária, porque saímos todos a ganhar. Nem que seja por um e-mail, por Facebook, digam-nos aquilo que está mal, aquilo que apoquenta, ajudem-nos a melhorar, porque melhorando para si, vai melhorar para mim e vai melhorar para Baguinho do Monte e para todos nós. Sr. Presidente da Norte TV, cumpre-me agradecer-lhe uma vez mais o facto de nos disponibilizar este seu tempo. Foi um prazer estar aqui. E esperamos vê-lo em breve cá. Com todo o gosto. Muito obrigado. Quanto a si, caro telespectador, na próxima semana cá estaremos, para não parecer que só seguimos uma linha política, pois em 3 semanas seguidas tivemos 3 políticos, tivemos a Câmara Municipal de Gondomar, tivemos a Junta de Freguesia de Rio Tinto e agora o ilustre convidado da Junta de Freguesia de Baguinho do Monte. Teremos uma figura do desporto nacional, teremos connosco o treinador de hóquei do Futebol Clube Porto, uma figura bastante conhecida no desporto nacional. Teremos cá o Rio Tintense Tó Neves. Portanto, não perca o próximo Norte à Sexta e não se esqueça, é fim de semana, divirta-se. Até lá então.